Fala galera do Paintball, beleza? Aqui é Pablo Xavier pro seu canal Paintball RJ e hoje eu estou com meu amigo Júnior Rocha, que é capitão do Sapos de Guerra. Galera, beleza? Sapos de Guerra e Evolution. Nós organizamos um game chamado Combate no Brejo, né? Que é um CT. Tem o CT Sapos de Guerra, né? Que é um time já antigo aqui. E a gente organiza uns games lá chamado Combate no Brejo. É um game assim, ele não é um game muito exposto, porque como a gente tem a questão de não trabalhar com staff, a gente não oferece HPA ou CO2, entendeu? A gente não tem estrutura de banheiro, essas coisas todas. Então a gente costuma fazer um game pequeno, né, para 20, 30. Estamos pensando até futuramente chegar a 40 pessoas, mas resolvemos fazer um game assim mais fechado, porém com qualidade, né? E hoje nós vamos fazer o nosso primeiro vídeo briefing. Briefing? É assim que pronuncia? Vídeo briefing. Vídeo briefing, Isso aí. Vamos fazer a novidade, eu quero saber se vocês vão gostar, entendeu? E vai ficar disponível para todo mundo aí. E esse primeiro vídeo briefing, já vi isso em algum lugar? Eu nunca vi. Não, eu também não. A gente sempre inovando, né? Eu espero. Espero sim. E, assim, é referente ao game do dia 23/7 de 2017, para ficar bem marcado aí. Obrigado pela participação, foi show. Então vamos. Valeu. Eu não. Ué, a gente fala aí. Não, mas olha só, mas ficou fechado. Vermelho ganhou. Caneta operacional. Caneta operacional. É isso aí. Porque o que acontece? O amarelo fez a missão, ou melhor, qual era a missão do amarelo? Era lançar foguete. Essa seria a missão principal. A missão principal do vermelho era. Ele identificou que ele um negócio lá e impediu o lançamento. Então ele invadiu o QG amarelo e tinha que detonar aquelas paredes lá. Fizeram parcial, porque modificaram a detonação lá. Isso. Mas invadiram e conseguiram não deixar o amarelo, não conseguiram deixar o amarelo lançar o foguete. Então, assim, impediu. Perfeito. Só que não fez a missão como deveria, mas impediu que o amarelo fizesse dele. Isso, então assim, só pra recapitular. O amarelo, montar o dispositivo, eles não montaram porque não vamos considerar porque você foi lá dar o resgate. Porque eles deram mole lá com fio e inclusive soltou a posição do negócio lá e o Lucas, que não era o engenheiro, teve que encaixar de volta os esquivos. E eles encaixaram o fio lá mal encaixado e os pinos estavam invertidos do detonador. Então amarelo, ó. Mas já deu mole nesse ponto aí. Então, como não montou, também não lançou. Protegeram o QG? Não. Perderam. Vermelho invadiu. Sincronizaram o DSD-1 que estava lá no QG com a antena. Lembra que vocês ficaram protegendo a antena 2 o tempo todo porque a gente precisava de um código da antena para sincronizar. Cara, é sério mesmo que a gente vai gravar com essa caneta aí? Puta que vou pegar outra Porra, essa caneta vai tá foda, não. É sério mesmo. Cara, a gente troca caneta no meio do vídeo que vai ficar bem legal, porque porra... essa aqui tá mais operacional. Tá mais operacional. Então, lembra que o objetivo ficou sempre o squad protegendo a antena para pegar o código, para sincronizar o DSD-1, que era o dispositivo que estava lá no CQB? Pois é, vocês até mandaram um oficial de comunicação, mandaram uma escolta para ele, só que vocês não conseguiram fazer essa sincronização. E é lógico que ainda que vocês fizessem, no final da estatística a gente ia chegar à conclusão que vocês não montaram o dispositivo, porque o Pablo foi lá dar suporte. E a ideia nossa é o quê? É o engenheiro prestar atenção para montar o dispositivo, enfim, atenção à missão, porque, pô, como é que vai sair o comando inimigo para ir lá mexer na engenharia? Isso é. E a gente até entende que no calor do game, né, a pessoa acaba, pode esquecer alguma coisa ou quer montar rápido demais, esquece que não adianta ter pressa, tem que fazer o troço direito. Só que assim, é mais para que quem for o engenheiro, porque eu pedi com antecedência, né? Quem for engenheiro, o cara tem que ter ciência de que é a função dele. Ele não tem que estar preocupado em acertar o inimigo, não tem que estar preocupado se vai chegar o rádio ou não. Ele tem que estar preocupado que ele vai montar o dispositivo, porque é a função dele. Então assim, se no calor esquece, azar o teu, cara. Deu mole, entendeu? Então
não foi bem montado, tive que ir lá. Não sei o que aconteceu, porque tiraram a posição dos esquibes. Mesmo que vocês tivessem colocado os fios na posição certa e tivessem encaixado direitinho o dispositivo, vocês não iam conseguir lançar, porque não ia fechar contato. Porque eu não sei se de repente alguém tropeçou no fio, o que aconteceu, entendeu? Mas não foi bem montado, então não concluiu. Pois é, Amarelo, então a gente caiu, não fizemos praticamente nada, mas mesmo assim o jogo foi bom. E vamos agora à estatística do vermelho, né? Posso falar? Não, vai falando que eu vou só complementando. Bom, aqui. Explosão. O vermelho, pô, mesmo esquema. O engenheiro entendeu mal a missão, era para explodir um lado, pegar o dispositivo que era o DSD-3 e explodir o outro lado. Vocês juntaram, foram de um lado, tiraram o explosivo e jogaram os dois para um lado. Tiraram o explosivo que estava no leste, tiraram e botaram ao oeste do mapa. Explodiram os dois ao mesmo tempo. Eu até percebi no game que tinha um operador do amarelo, o Álvaro, que ele estava marcando os engenheiros que estavam querendo montar no leste. De vez em quando ele dava uns disparos. Não sei se foi por isso que vocês resolveram tirar do local onde não era para ter tirado e terem colocado do outro lado. Então assim, a explosão do QG de vocês, do QG inimigo, foi parcial. Né? Vocês explodiram um lado que estava correto e o outro vocês pegaram, não foi explodido o outro lado. Então meio ponto, né? Mas é o seguinte, só para vocês entenderem, se vocês explodissem certo os dois lados, aquela área ia ser considerada ruína. E aí o game ia ser deslocado para outro canto da área, entendeu? Com relação à tomada do QG amarelo, sim, vocês tomaram e mantiveram, a gente não teve tempo hábil para retomar, protegeram o QG, beleza, agora a gente tem que falar das... Rapidinho, ressaltar que assim, nós colocamos 2 spies, né, lá observando o QG amarelo e funcionou legal. Parabéns aos 2 aí, porque eles ficaram lá toda hora, eles davam um apoio, olha só, tô vendo montar isso, tá chegando gente e tal. E teve até um confrontozinho ali dos espiões e foi legal. A ideia foi bem positiva e o pessoal trabalhou legal. Beleza. Deixa eu fazer um destaque então aqui também pros meus 2 ghosts lá, o Eusébio e o Álvaro, que cumpriram missão muito bem cumprida. Explodiram lá a base vermelha, tiraram um SQL, um Ofcom muito bem e fizeram a exfiltração ilesos. Foi até interessante que o pessoal do SQL virou pra mim e falou assim: pô, houve uma explosão, mas não sei de onde veio, o que houve. Eu falei, ó, explodiu aí, cara, foi um míssil terra-terra, vocês deram mole. Quem tava no QG? Fulano e Ciclano, então morreu os 2, pode sair os 2 aí que estão mortos. Agora, só um detalhe aqui pra você que pensa que todo perímetro que a gente marcar vai ter alguma coisa, porque pode não ter, ou pode ter não exatamente dentro do perímetro. Vocês podem, de repente, quem está dentro do perímetro pode estar se dando bem segundo a dinâmica do game, quem está fora pode explodir, se for o caso. Então assim, não se liguem muito nos perímetros não, se vão estar protegidos, ou melhor não entrar aqui não, porque senão isso aqui vai explodir. Assim, é sempre uma surpresa, vocês nunca vão saber. Pode ser que vocês não queiram estar dentro do perímetro e o perímetro seja área fortificada, então explodiu quem estava fora. Não sei, pode ser no próximo game, ninguém sabe, né? Então, fique atento que tem marcações, mas nem sempre é seguro ficar dentro e também nem sempre é seguro ficar fora. A gente nunca vai deixar vocês saberem o que vai acontecer, porque senão estraga a dinâmica do game. Exatamente. Ó, a gente vai agora para as estatísticas de neutralizações. O amarelo jogou com 11 operadores, beleza? O vermelho jogou com 14 operadores. Por que essa diferença? Porque em dado momento do jogo, a situação ficou muito ataque e defesa. Então os amarelos ficaram mais numa situação de defesa e os vermelhos numa situação de ataque. Então a gente optou por privilegiar o vermelho com um efetivo maior, para facilitar até a invasão, já que os amarelos estariam protegidos, né? E a gente procurou fazer o jogo totalmente equilibrado, salvo alguns momentos que a gente precisava, como por exemplo, do efetivo de 11 operadores amarelos contra 4 vermelhos na base. Aquilo ali fez parte de uma dinâmica, mas que depois isso se reverteu em algum momento, ficou desequilibrado também para o amarelo. Então a gente sempre tenta compensar. Tá? Foi um massacre intencional, né? Ali. Foi intencional. Foi até desafiador, porque o Pablo falou, ó, se os meus 4 vermelhos tirarem os seus 11 amarelos, eu já vou dispensar o meu segundo squad. Pois é, ia mandar os squads tomar uma gelada lá no campo, porque ia ser vantajoso. E aí a gente fez a seguinte estatística, pessoal. Amarelos, então assim, abatidos uma vez, abatidos 2 vezes e abatidos 3 vezes. Os amarelos foram abatidos uma vez
6 operadores, foram abatidos 2 vezes 5 operadores e foram abatidos 3 vezes 4 operadores. Isso dá um total de 15 neutralizações para o amarelo. Mas se a gente for considerar, por exemplo, as baixas como mortes, eu falei neutralização até agora, vamos falar de morte. Neutro! Que desfalcaria o time. Que o cara sairia e o time ficaria desfalcado. Os amarelos perderiam 4 operadores, porque 4 operadores teriam perdidos 3 vidas. Isso. Beleza? Teriam perdido 3 vidas. E os vermelhos, abatidos uma vez, 4 operadores, abatidos 2 vezes, 4 operadores também, e abatidos 3 vezes, 7 operadores. Total de neutralizações, coincidentemente 15 neutralizações também. Então no critério de neutralizações, os dois exércitos ficaram empatados. Agora, olhando para aquele desfalque do time, quem perderia, quem morreria, quem sairia do game? O vermelho perderia 7 operadores. Então, nesse critério, pelo menos o amarelo ganhou nesse critério, né? Que perderia 4 operadores e o vermelho 7 operadores. E não quer dizer que seriam assim, como falou, 7 do vermelho morreram 3 vezes. Não necessariamente morte, tipo, perdeu as 3 vidas. Porque eu lembro que teve 1 ou 2 operadores que, assim, eles ainda podiam voltar pro game, mas eles simplesmente desistiram, porque a gente sabe, é cansaço, é quente, mas eles simplesmente não voltaram mais pra campo. Então, desistir, não jogam mais. Aí a gente já deu baixa total. E é uma questão até de atentar, eram 4 do amarelo e 7 do vermelho. Se ainda tivesse mais 1 hora de game, por exemplo, o vermelho ia ficar prejudicado, porque ele tiveram 7 baixas e o amarelo tiveram apenas 4. Então é até uma coisa para você, os times em geral, né, se atentar, porque às vezes você sai e você faz falta pro time que continua em game, né? Então, se você ainda tem vida, vamos jogar, cara, vamos gastar até a última vida. Deixa eu falar, já que a gente tá falando dessa questão de neutralização, de tempo fora do game, que a gente observou tanto nesse último game quanto no anterior. Alguns operadores, eles aproveitam esse momento do respawn, beber uma água para poder pegar alguma coisa para comer. Isso foi raro, não foram todos. Mas, gente, vamos ficar atentos, porque é o seguinte, leva a marmitinha, leva o Mirabel pro campo, pô. Mirabel. Leva o Mirabel, leva água pro campo, porque o teu time acaba ficando prejudicado com o teu tempo por fora. A gente não quer ficar sendo muito chato com relação a entrar e sair de campo, porque a gente tenta respeitar a necessidade de cada jogador. Inclusive, a gente está pensando até numa opção de colocar uma estação de recarga no centro do campo, entendeu? Para evitar sair do campo. É a área quente, amigo. Quem chegar, quem estiver por ali, vai defender, enfim. A ideia é que assim, se, poxa, aconteceu um problema, você tem um marcador reserva, mas você não levou esse marcador reserva, ele ficou no carro. Poxa, deu problema, você ainda não morreu, tu vai sair, eu quero pegar o meu marcador porque eu vou voltar pro jogo. Legal a tua atitude de querer voltar pro jogo, mas você vai sair e você já perde uma vida. E a gente não quer que fique assim, saindo do campo, entendeu? Salvo algumas situações, como já foi citado, né? Mas se você tiver que sair, você vai perder uma vida, entendeu? E tenta ser o mais rápido possível. Então, é recomendado o que ninguém faz. Revisão no equipamento, conferir todo o equipamento antes do game. Antes que eu digo, não é antes de começar, não. Tipo, no sábado. O jogo é no domingo, então confere no sábado, na sexta-feira. Então, pra gente poder ter um game mais dinâmico e evitar esses intervalos que acontecem no game. A gente tá falando de neutralização, deixa eu dar mais um exemplo. O Douglas do Scorpio tava com seu marcador com problema, cara. Então ele alvejou um operador, o operador, segundo ele, se acusou, saiu do local e ainda deu um abraço nele. Então, sei lá, posso chamar de fair play fake? Porra, então assim, a gente tem acesso, fair play acesso. O cara só fingiu, o outro... Porra, legal, fingiu que morreu também e foi lá e deu um abraço no outro. Então assim, legal, cara. Não, assim, ele pode não ter sentido o impacto, mas ele observou a situação de que ele seria alvejado. Eu acho que sim. A gente não tem como ver, né? A única explicação, porque o Douglas falou que o marcador dele tava com problema, ele só fingiu que atirou. Então o maluco fingiu que ficou neutro. Mais um do Recruta Zero, isso é bom. Tá maneiro.
a gente vai tentar agora pro próximo game, vamos falar agora dos apps e tal, do que a gente vai conseguir. Assim, no geral a gente consegue um bom controle da mesa. Mas aí um amigo que a gente chamou, ele vestiu a camisa, né? Ele comprou a ideia e ele vai ficar operando o controle da mesa pra gente aí, enquanto ele tiver tempo, enquanto ele tiver disponibilidade. Então ele já correu atrás de um app que controla o tempo, é multitime. Multitime, né? É isso aí. Então assim, a gente não tem tido esse tipo de problema de atrasar, pelo menos não tomamos conhecimento de atrasar o respawn de ninguém. Então, mas esse app vai melhorar ainda mais a questão do controle. A gente vai procurar fazer um debriefing por vídeo, enfim, a gente vai tentar dar algum feedback para vocês em relação ao game, né? Com relação à estatística também, que eu acho que é importante. E a gente está com a ideia aqui também é o seguinte, a gente teve... Foram quantos jogadores? Foram 25 operadores. 25 operadores. A gente quer chegar, de repente, o próximo game a 40, porque acho que mais que 40 também tira a questão da furtividade, fica um negócio muito mata-mata e a gente não quer isso. Isso tem que ter, porque é divertido, mas também é divertido cumprir as missões, né? E acho que o estilo nosso, né, o Milsim, ele tem que ter um pouco de furtividade, enfim, para tentar dar o máximo ali de realismo e de frio na barriga aí porque assim, pro jogador. O que a nossa preocupação de montar esses games, de trazer o que seria o real action. E a gente sempre pergunta o pessoal, pô, vocês gostaram do game? Tu acha que o game tá muito tático? Ou precisa de um pouco mais de ação? Ação que eu digo é na parte do famoso mata-mata. Ou a questão de fazer missões, isso aí tá legal. Então o pessoal tem gostado disso, entendeu? De fazer um game mais tático, que você tem que cumprir uma missão. E se não cumprir aquela missão, tu não consegue passar para uma próxima, entendeu? E como a gente faz o comando do game em real time, isso é legal. Então o pessoal tem gostado muito disso. Por isso que tem que ter atenção às missões. E não adianta ficar cobrando. Pô, posta a missão antes, não vai rolar. A missão é na hora, entendeu? Porque assim, soldado não sabe o que faz. Soldado recebe a ordem e vai. É essa a ideia do jogo. E assim, algumas experiências também mostram o seguinte, né? Antigamente era praxe mandar tudo pro grupo do game. Cara, e na realidade, acho que, sei lá, se eu fosse arriscar uma estatística aqui, 10% liam o que se mandava. Verdade. 10%. Então assim, o jogo ficava praticamente na mão do comando e da SQL. Então a gente percebeu isso também. Bom, já que isso é facilitado com o comando em tempo real, a gente consegue passar o que é importante pro engenheiro. Ele tem que saber operar o equipamento dele, se certifica se o off-conta sabe fazer a função dele, se certifica se... Aí sim, é uma coisa geral, se todos os operadores sabem como funciona o esquema de respawn nos nossos jogos, e o SQL vai ter o básico da missão para ele poder iniciar. Então assim, eu acho que isso facilita para todo mundo, não precisa ficar aquela demanda de ficar lendo. Então assim, a gente tenta pensar numa história que faça sentido pro game, pra movimentação, e pau na máquina aí no dia. Pegando esse gancho, entenda o seguinte, os nossos games, a gente não fornece HPA nem CO2. A gente deixa bem claro que as pessoas têm... Porque assim, a gente pode até fornecer, só que vai aumentar, vai ter custo. Então a gente quer deixar o custo lá embaixo para não ficar oneroso. Já é bem caro o nosso esporte, né? Então para evitar esses custos, cada um leva o seu. E gente, quem usa cilindro pequeno, aqueles de HPA de 13 CI, tu tem que conhecer o teu equipamento, tu tem que saber quantos disparos você faz com um cilindro daquele. O meu, por exemplo, eu tenho uma X7 modificada com MEG e eu uso dois cilindros, porque eu dou 90 disparos com cada cilindro, então dá 180 disparos. Dá um pouquinho mais de 90, mas eu conto assim. Então assim, se você tem um cilindro de 17 CI, se você usa Hip Clip ou se você usa Ciclone, você tem que conhecer o teu equipamento para saber o quanto de gás você vai usar. E assim, outro detalhe também com relação a essa questão do abastecimento, né? A gente pede para levar o cilindro cheio. Realmente, o que o Pablo falou faz sentido, é um custo a mais que a gente acaba tendo. Tempo, porque a gente não tem nenhum local de reabastecimento perto, o lugar mais perto fica a 40 km daqui de onde a gente mora. É verdade. Então fica difícil até ter tempo para poder ir lá reabastecer. Mas um problema assim que eu acho que vai ser muito, vai ser frustrante, é o cara aí contando de encher o cilindro dele. A gente avisa inúmeras vezes, a gente coloca inclusive no banner do evento.
E chega lá, pô, a galera começou a encher. Ele chega lá, acabou. Aí ele não joga, ele perdeu tempo, criou expectativa, perdeu dinheiro, se deslocou e não jogou porque, pô, ele contou com a estação de recarga que a gente sempre frisa. Olha, gente, a estação de recarga é para uma emergência, não contem com ela. E a gente observou que muita gente contou com a nossa estação de recarga. Ok, tudo bem, isso é um ponto que a gente precisa rever pro próximo game, mas, gente, ficam os recados, beleza? A nossa preocupação é você se frustrar aí, de repente, no próximo game e voltar pra casa aí, pô, enfim, chorando porque não jogou. É verdade. Vamos lá. Ah, sim, um outro detalhe que a gente observou, que até vai ser ponto de briefing também, pelo nosso controlador oficial, André, né? Padrão de comunicação no rádio. Pelo menos assim, o meu foi muito ruim. Até o do Pablo não deve ter sido ruim não, porque pelo que eu tava escutando, era o Bernardo, meus SQL estavam parabéns. Bernardo e Leitão. Pô, cara, padrão. Show de bola a comunicação de vocês. Tanto é que o Pablo, eu fui botar o rádio dele para recarregar, ele tava com 2 pontos de bateria ainda. O meu acabou. E ainda tive que usar outros para poder me comunicar com o meu squad. Tava muito ruim a comunicação. E aí, assim, um SQL meu parece que estava com problema no laringofone, mas também não me avisou, não sei se ele descobriu isso no final do game. E o outro parece que estava tendo que virar a frequência para falar com o squad. É realmente um pouco complicado, mas, pô, o Pablo estava conseguindo, pô. Vocês amarelos me deixaram na pista, deixaram na pista. Então, assim, Vermelho só fez coisa boa nesse game, Vermelho arrebentou nesse game. E aí é o seguinte, o padrão de comunicação, vocês observaram que a gente pediu para falar os 3 primeiros números do CPF. Por quê? São 2 Marcelos, 2 Douglas, 2 Pablos, 2 Júnior. Então, assim, cara, Júnior. Júnior tem um monte, né? E Júnior tem um monte, né? Júnior 008, ok. E até também, gente, pra gente identificar se o operador certo tá no lugar certo. Isso também faz parte, tá? E vocês observaram que na movimentação do game, por exemplo, na base vermelha, tinha um código embaixo do computador. Aquilo ali é pela mesma razão, para a gente poder. É um checkpoint. Pra gente saber se o cara tá ali mesmo. Tem que estar fisicamente pra ele ler o código, que é um código de 12 números alfanumérico, então... 12 números alfanuméricos. 12 caracteres, né? 12 caracteres. 12 caracteres alfanuméricos. Então, e é isso, gente. Valeu? Vamos avançar. Padrão de comunicação tá encerrando aqui. Beleza. O cronograma, a gente, pede desculpas. Erro meu. Não, na verdade acontece, Pablo trabalhou até alta madrugada aí do dia anterior e a gente já vai se alinhar em relação a isso, quando no outro dia um vai ligar pro outro já para não correr esse risco. Não correr mais atrás. Tá, o Pablo primeiro a chegar no campo, geralmente eu chego 1 hora depois. E dessa vez eu fui com quase 2 horas de atraso. Desculpa, galera. O Pablo não tá aqui, cara, alguma coisa tá acontecendo. Mas até então eu falei, de repente tá tudo sob controle, ele trabalhou até tarde, vai dar uma esticadinha, mas realmente a gente tinha perdido a hora, ainda bem que ligou. Ó, agora uma falha minha, né, que foi com o vermelho. Na verdade, eu que acabei coordenando a questão das frequências internas do vermelho. E incrivelmente aqui, eu que fiz questão pra... Isso. Ele fez questão, foi o seguinte, o Júnior fez, na dinâmica do game, tinha que fazer a ativação da antena. Antena 1 iria ativar a frequência interna do meu squad vermelho. E a antena 2 iria ativar uma frequência externa, que seria da parte de comunicação de satélite e tudo mais. Então o Júnior pentelhou assim, não dá frequência para eles. Eles não podem saber a frequência, só quem vai ter o off-com que vai falar direto contigo. Eu, ok. Chegou lá, eles perguntaram, Pablo, e a frequência do SQL? E a frequência do squad? Eu falei, não tem. Daqui a pouco tá o Júnior no rádio. Ó, squad 1 a frequência é 10, squad 2 a frequência é 12, quer dizer, ele me exigiu para não passar, e ele, pois é, né, culpa dele. Então assim, mas não atrapalhou o game. E eu achei até legal que eu tentei falar com o squad antes da ativação, o squad não me respondeu. Eu achei isso legal, porque eles sabiam que não podiam falar no rádio antes de ativar a antena. Então teve um erro nosso, né? A gente tem que assumir os erros também, né? Teve um erro nosso, mas o squad o pessoal que estava jogando, porque era a missão do meu exército, o pessoal do meu exército ficou de parabéns porque não houve comunicação e isso eu achei muito legal. Isso aí é fair play também. Você seguir as regras impostas pela organização, isso é fair play. Não é só levou o tiro, se acusa, não. Não era pra falar, não era pra falar. E eles respeitaram isso. E finalizando o assunto rádio, vamos lá. Até o Leitão chegou a comentar comigo, pô, só que deu um rolo aqui no começo por causa das frequências e tal. Tudo bem, o rolo que o Pablo acabou de falar foi uma falha minha. Realmente, se
essa minha dinâmica, a dinâmica que foi passada pelo Pablo foi diferente da que eu fiz, se confundiu vocês têm toda a razão, me desculpem, a falha foi minha. Mas até comentei com o Leitão, falei, Leitão, mas qual foi o problema e tal? Ele falou, não, cara, porque o negócio da frequência, a gente tem que achar a frequência na hora do Baofeng. Aí eu falei, pô, pera aí então. Então isso aí é um ponto de melhoria do operador. Porque, pô, um dia antes eu configurei 5 ou 6 Baofeng. Eu e o André, o controlador, a gente configurou todos os Baofeng para operar na frequência do Talkabout, que a gente sabe que tem uma boa galera que está utilizando o Talkabout ainda. Então assim, gente, se a gente puder deixar uma sugestão, tentem configurar, ou, já se vocês não configurarem antes, levem a tabela de conversão, que aí fica fácil. O Bernardo tava com a tabela. Tem um canal e um subcanal. Mas aí, se você não configurar, o ideal é que faça. Mas se você não configurar, pô, leva uma tabela no bolso e coloca ali na hora, que vai dar no mesmo. Vai perder um tempinho, vai ter que fazer, e às vezes isso já tá dentro de jogo, você vai ter que fazer aquilo ali, mas eu acho que faz parte da dinâmica do game, entendeu? Não é uma crítica construtiva, né? Isso que a gente tá fazendo. Exatamente. Bom, não sei se é a finalização, mas é o último tópico aqui que eu acabei de me lembrar. Alguém caiu no cordão de tropeço? Apesar de que aquele não era bem um cordão, tinha que ser um nylon e tal, mas porra, ali era uma corda de amarrar navio. Então... Na próxima vai ter um nylon, acho bom vocês ficarem atentos. Não, olha só, deixa eu fazer uma observação. Isso por conta dos engenheiros, e não é só do vermelho. Vermelho e amarelo que deram mole. Eu recuperei 2 dispositivos que haviam sido acionado em parte. O cordão havia sido puxado, só que ele não detonou. Por que ele não detonou? Porque na hora de armar, eu expliquei pro operador, olha só, você vai posicionar ele aqui, vai prender ele numa árvore, numa pedra, alguma coisa para ele ficar fixo. Tu vai esticar o cordão, segurando lá a trava, vai esticar o cordão, vai amarrar do outro lado. Depois que você fizer isso, você liga o dispositivo. Porque o nosso cordão de tropeço ele é elétrico. E 2 cordões daqueles não foram ligados. Eles foram puxar o fio, mas não explodiu. Não explodiu porque não foi ligado. Então, assim, 2 pessoas, no mínimo 2 operadores poderiam ter morrido de ambos os exércitos, mas não morreram porque não houve explosão. E se não houve explosão, foi culpa sua, do engenheiro que montou e esqueceu de ligar. Realmente esqueceram de ligar. Teve um que foi detonado, estava até com cheiro de pólvora. Mas eu não sei o que aconteceu, né? Se foi cordão, se não foi. Se a pessoa soube que foi detonado ou não, isso não foi passado pra gente. Pelo menos um eu sei. Mas os outros 3, um não foi nem puxado, estava armado no mesmo lugar, e os 2 o cordão havia sido puxado. Mas não houve detonação porque quem montou o dispositivo esqueceu de ligar. Então, quem montou e esqueceu de ligar vai lembrar que esqueceu de ligar e vai se atentar na próxima. Provavelmente vai querer ser engenheiro de novo só para montar o negócio. Galera, o engenheiro aí tem que prestar atenção, senão não vai conseguir cumprir a missão e aí vai comprometer o exército. Beleza? É verdade. Bom, não sei se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa que tu lembre? Não, eu acho que assim, a gente tá fazendo essa inovação de fazer um briefing em vídeo, né? Isso aí acho que é legal. Vocês vão deixar os comentários de vocês aqui, que vai estar no canal. Eu vou responder todo mundo, vou passar pro Júnior. Eu tô falando mais com o Júnior do que com a minha própria esposa, cara. Que a gente toda hora falando aqui. O WhatsApp agora é isso, né? Toda hora falando. Então, assim, e vocês tiverem sugestões também, pode perguntar, pessoal. Que quiser participar com a gente tá disponível aí pra todo mundo. É isso aí, diz aí o que vocês estão achando da dinâmica do game, o que vocês acharam aí, assim, até uma curiosidade minha, não sei se é a tua também, mas assim, esse comando em tempo real eu nunca vi em lugar nenhum. Parece que teve o game, acho que na etapa desse ano teve game em Minas, do circuito nacional, que foi assim, mas não sei se é como o nosso, porque o nosso é em real time, mas é assim, a gente joga assim, um do lado do outro. Quando ele faz assim, ó, tô mandando squad o squad alpha tá indo pro A2. Aí eu sei que tá indo pro A2. Aí eu já posso coordenar, pô, então vou botar a galera pra ficar em B2. Quer dizer, já coladinha ali. A gente sabe o que um tá fazendo. E isso não é pra poder assim, mas já sabe. Não, é porque a gente quer montar dinâmica. Se de repente o squad tá meio afastado, tá ocioso, ele já chega pra mim, Pablo, ó, manda alguém lá pra combater com aquela galera lá, porque o pessoal já tá 20 minutos parado. Assim, antes de eu falar que eu falei que você gostou, né? Que eu falei, não, deixa eu falar logo, vai. A gente funciona mais ou menos como um juiz no porradeiro ali da MMA. Quando a luta começa a ficar
muito mole. Agarrou demais, abre, porrada. Porrada de novo. Essa é a nossa função, tá? E por enquanto a gente joga de forma cooperativa, eu com ele. Vocês não, vocês vão fazendo o jogo de vocês de acordo com a nossa dinâmica, como eu tinha falado lá em parte do briefing. A nossa estratégia, a gente tem uma estratégia de game, uma dinâmica que é algo maior, mas vocês têm liberdade para fazer a parte tática e micro, a parte estratégica menor, entendeu? Ou seja, aquelas 4 perguntas, para onde vou, como vou, quando vou e por onde vou, é com vocês, SQLs, SQLs e operadores, enfim, é com vocês, tá? A gente não interfere nisso, a menos que a dinâmica peça, mas acho muito pouco provável a gente pensar na dinâmica que vai precisar um cara ir no rastejo. Por exemplo, não por opção nossa. Se isso acontecer, ok, estejam abertos a receber a ideia, mas a princípio a parte tática é com vocês. E uma sugestão minha com o Pablo aqui, que a gente ainda vai quebrar um porradeiro ainda, pra gente não ser cooperativo, a gente ser realmente disputar também, entendeu? Então isso é uma... Mas é mais pra frente. E pro próximo game a gente vai trazer mais uma novidade aí pra vocês. Valeu, galera. Um abraço aí, até mais. Calma aí. Volta. Só um detalhe. Você tá fazendo assim, tu não precisa, tu pode ficar reto. Ah, é? Fica reto pra tu ver um detalhe. Olha só. Olha o que tu tá fazendo com a cabeça. Fica assim, normal. Olha lá. Não. Normal, Júnior. Ah, tá. É verdade, cara. Eu tô fazendo corrijo. assim Tu tá assim porque, olha só, você tá fazendo assim pra tu ficar na frente. Mas não, tu fica aqui, ó. Normal. Só olha pra lá. Não tem problema. Continua. Daqui a gente edita. Vai pros créditos? Vai pros créditos. Beleza. Então, gente, vamos lá. Não é meter paninho vermelho na cabeça pra comer não, amigo. É pra, ó, tá no meio da guerra, deu fome? Meu irmão, troca tiro e come, não é? Ao mesmo tempo, isso aí. Não vem, se tu meter pano vermelho na cabeça, é neutro. É neutro, vai perder vida. Agora a gente tem que fazer a abertura, que a gente não fez a abertura. Ah, é? Então, falou pra caramba, e tu gosta disso, hein? Tu é vendedor, cara, vendedor fala pra caramba, tu deixa nem o médico pensar, né? Tu diz, tá, eu vou usar o produto, assim, tá certo. Usar pra sumir na minha frente. Já pra sumir. Sai. Tá, eu tô suando. Um pouquinho, né? É porque eu desliguei por causa do barulho do ar. Só vou fazer uma abertura, assim, que é pra saber o que é, entendeu? Então, deixa eu só virar, deixa eu ver se tá... Realmente, a mesa não tá pegando, não. É que eu viro pra lá, porque senão instintivamente a gente fica olhando pra tela ao invés de olhar pra cá. Isso é verdade. Entendeu? É por isso que é verdade. eu viro pra lá, assim. Vamos lá, então. Vou fazer um negócio que vai...